4.000 vagas de nível médio no concurso da Caixa Econômica Federal e você tá correndo risco de ficar de fora por causa de prova discursiva, por causa de redação. Já pensou? Não é melhor não. Não negligencia não, vai cair. Vai ter que ser aprovado. Tá bom? Então, hoje eu tô aqui nesse vídeo, tá? Pra trazer dicas, apostas de temas, tá? E algumas intervenções, assim, alguns conselhos preciosos para você aí que vai fazer o concurso da Caixa. Afinal, como eu falei, são 4.000 vagas de nível médio e você precisa aproveitar essa grande chance para ganhar um bom salário, para trabalhar 6 horas por dia e para ter aí uma carreira, quem sabe, muito boa dentro do banco. Tá, pessoal? Então, a gente vai trazer aqui hoje o Lucas e o Matheus, tá? Os apóstolos dos concursos aí, os caras que são especialistas em redação e estão com um curso voltado para a Caixa Econômica Federal, onde vocês vão precisar desenrolar alguma coisa, por mais que você tenha medo, receio, fique tremendo quando você vê uma prova discursiva na sua frente, uma redação na sua frente, tá bom? Vai ter que fazer. Antes de eu começar, antes de eu passar a bola para essas feras, tá rolando um cupomzinho aqui, Victor15, tá? Nos cursos deles, dos apóstolos, tá? 15% off, a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia que eles trabalham aqui lá dentro do curso. Vocês vão ter um gostinho aqui, uns spoilerzinhos legais do que vocês vão encontrar, mas vale a pena, tá? 15% off aqui nos cursos lá dos apóstolos. Começar se apresentando, né, Lucas? Fala pro pessoal quem que vai estar aqui hoje falando sobre Caixa Econômica Federal. Quem tá acompanhando a gente no nosso canal, por exemplo, que vai fazer CNU, já viu a entrevista com eles, mas custa nada se apresentar de novo aí. Boa noite, galera. Prazer estar aqui, Vitor. A gente está aqui representando o nosso curso discursivo dos apóstolos, né? Eu e o Matheus. Eu sou o Lucas Eduardo. Atualmente sou auditor fiscal da Receita do Distrito Federal. Já fui técnico do STJ também. Tem aí uma longa caminhada aí no mundo dos concursos, como concurseiro também, como servidor público, né? Já estou no serviço público tem quase 15 anos. Vai entregar a idade. Não, mas eu sou novinho. Eu entrei novinho. E é isso. Nós vamos falar um pouco de discursivas aqui sobre o nosso curso e sobre a Caixa, né? Esse concurso aí que é a oportunidade, como o Matheus gosta de falar, de lavar a jega e entrar no serviço público de uma vez por todas. Né, Matheus? É isso aí, galera. Não, antes de você falar, Matheus, tem duas coisas que a galera tem muito medo nesse concurso. Inglês e redação. Aí você vai ajudar o pessoal a perder um pouco desse medo, né? Consigo ajudar muito, né? Mas primeiro eu queria mostrar um pouquinho sobre minhas credenciais aí. Eu sou o Matheus Mota, né? Sou professor orientador da LS Concursos e também sou professor de discursivas aqui na Apóstolos Concursos, junto com o Lucas Eduardo, Humberto Fraga, que não está aqui hoje com a gente, mas também faz parte aí. São os 3 apóstolos. Estamos aí à procura dos outros 9. O time vai crescer, hein? E aí a gente está cuidando aí das discursivas. Além disso, eu já fui professor, né? Assim como o Lucas também foi professor pelo Sebrasp, tá? No curso de formação de novos auditores, né? Do Fisco, da Cefaz Sergipe, né? E a gente tem também aí várias áreas que a gente já estudou. Somos mestrandos, inclusive, em Direito Tributário. O currículo é muito parecido, tá? Já estamos aí mexendo com discursivas há muito tempo, desde que a gente era da época da Cefaz DF, quando estudávamos, né, para essa prova, que teve aí um lapso temporal muito grande entre a prova objetiva e a discursiva devido à pandemia, né? Então, a gente estudou muito sobre discursiva e trouxe aqui na Apóstolos Concursos uma forma de você se aproximar mais do aluno, porque a gente queria isso na época da gente. A gente tinha dúvidas, mas a gente não tinha uma acessibilidade tão grande quanto a gente tem hoje. Tá? Então, já fui também técnico do MPRN, antes daqui da Cefaz DF. Já fui auditor fiscal também do município da Bahia, chamado Valença. Por isso aí a gíria do trouxe aí de lavando a jega. Já fez muita prova discursiva, fez muita redação com concurso público. Lembrando, pessoal, que na Caixa é ou aprovado ou reprovado. Não tem muita conversa, não. Para quem viu aí o concurso do Banco do Brasil, por exemplo, é ou aprovado ou é reprovado. Vamos explicar melhor um pouquinho das regras, é claro. Mas, cara, ô Lucas, vamos lá. Tem umas coisas que, às vezes, o cara não pode errar, né, cara? Tipo assim, ele tem que chegar... Tipo assim, se ele perder ponto naquilo, pô, ele já sai muito atrás, né? E numa dessa aqui, claro que essa nota é importante, mas entenda o que eu tô falando. A pontuação do cara que vai tirar 7,1 e do cara que vai tirar 10 vai valer a mesma coisa? Cara, não pode dar esses moles, né, cara? Não eu queria que você falasse sobre isso. Questão de margem, de período, de conectivo. Algumas dicas básicas para o cara não começar devendo já.
É muito importante você conhecer o seu inimigo, né? Conhecer o que vai estar ali no dia da sua prova. E às vezes o aluno esquece de fazer o básico, que é ler o edital e saber qual que é o tipo textual que vai estar sendo exigido ali deles, né? A gente vai falar isso aqui agora, mas eu gosto sempre de instigar o aluno. Ó, você já leu o edital? Porque isso aqui tá no edital, né? Então, ficar ligado nessas dicas que a gente vai passar aqui agora. Eu vou passar a nossa receita de bolo para você começar a escrever uma discursiva, tá? Então, assim, e é uma coisa muito importante, né? Esse concurso da Caixa tem um mínimo de 70%. E isso é um mínimo alto. Alto. Vocês têm que ficar ligados nisso daí. A gente já viu concursos que tiveram mínimos também muito elevados e que muita gente boa ficou de fora. Não adianta você ir bem na objetiva se você não souber escrever bem, tá? E só se escreve bem fazendo muitos textos, né? Praticando bastante. Primeira dica é faça pelo menos 2 textos por semana para você começar a destravar essa mão, tá beleza? Então, dando aqui a receita de bolo de uma dissertação, né? Bom, uma dissertação, ela segue uma regra formal que você tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas como que você vai fazer essa introdução, esse desenvolvimento e conclusão, tá certo? Pensa que deve vir ali 30 linhas, né? Porque não é explicitado também no edital. Então, você deve gastar ali, no máximo, 5 linhas para introdução, 5 linhas para conclusão, no máximo. Ou veja, passou disso, já é um parágrafo que deveria, já é uma quantidade de linhas que deveria estar sendo gastas ali no desenvolvimento. Só pra você não, eu vou te interromper por uma coisa muito importante. Você acha que é legal, por exemplo, o cara dar uma olhada como é que foi o último edital do Banco do Brasil? Como que foi a discursiva, a cobrança ali? Com certeza, com certeza. Não só para você ver a questão de estrutura, mas para você ver temas, né? Temas de redação de concursos de bancos, né? O que eles geralmente colocam, né? Para você ficar antenado nesse daí também, né? E é até um estudo muito bom de você ler esses temas, para você absorver esse conteúdo, certo? Na introdução... Receitinha de bolo. Receitinha de bolo. Receitinha de bolo apostólica. Tudogostoso.com, vai pegar a receitinha ali, você vai pegar a receitinha da redação agora. A galera gosta disso, né? A gente fala assim, aqui a gente não ensina vocês a pescar, quem faz isso é pai e mãe, a gente entrega o peixe para vocês. Melhor ainda. Tá certo? Só fritar. Então, o que você vai fazer ali na introdução? Vai se fazer uma introdução de, no máximo, 2 períodos, tá? Pense que o seu período, ele não pode ter mais do que 3 linhas, tá certo? Então, na introdução e na conclusão, escreva períodos de 2 a 3 linhas. O que é o período? É da onde vai até o ponto final, certo? Se você faz um parágrafo com 5 linhas, isso acontece muito, do cara colocar uma introdução de um período só, um período longo de 5 linhas, seu texto começa a perder coesão e coerência, tá? Você aumenta a probabilidade de cometer erros gramaticais de pontuação, enfim. No desenvolvimento, coloque 3 períodos. Então, veja que eu já estou dando uma métrica ali. Introdução, 2 períodos de 2 a 3 linhas, certo? Conclusão também, 2 períodos de 2 a 3 linhas. No desenvolvimento, faça ali os desenvolvimentos com pelo menos 3 períodos ali de 2 a 3 linhas também, tá certo? Sempre inicie o seu parágrafo de desenvolvimento e o de conclusão com um conectivo, tá? O de conclusão ali com um conectivo para finalizar, um por fim, para finalizar, destarte, portanto, logo, tá beleza? E não se esqueça de uma coisa muito importante também. O seu texto, os seus períodos dentro do mesmo parágrafo, ele tem que fazer sentido com o restante do seu parágrafo. Então, você também vai colocar um conectivo no início de cada período para você trazer essa coesão e coerência para o seu texto, tá beleza? Respeitar as margens, a galera comete muito esse erro. O seu texto, pensa que você está fazendo uma entrevista de emprego, né? Igual a gente aqui agora. Eu não vim todo desarrumado aqui para falar com vocês, né? Então, seu texto ele tem que estar bem apresentado. Indicação dos parágrafos, respeitar as margens do lado direito, tá beleza? Segue essa receitinha de bolo, dessa métrica, né? Dessa receita de bolo que a gente está passando, que você vai se dar bem ali no dia da prova, né? Ele deu os ingredientes, o Matheus vai botar o tempero aqui agora, né? Porque, beleza, tá, faz assim, tantas linhas, mas beleza. Quando o cara pegar a prova lá da Caixa, CES Gran Rio, lá no final de maio, aquela coisa maravilhosa, ele vai olhar aquele tema e aí vai falar, tá, e aí? Eu sei que tem que fazer 2 períodos, eu sei que não pode usar através, e aí? É aquela hora que o professor fala assim, pô, é fácil, pô. Vai lá, pô. Tranquilo. É que nem a gente assistindo futebol, né? Pô, esse cara aí, meu, rendeu esse gol. Aí chega na pelada de terça, aquela vergonha. Então, galera, eu percebi uma coisa aqui, quando o Lucas estava falando, eu quero dar só um arremate de uma coisa. Ele falou dos conectivos. Lucas, você já percebeu que os conectivos, a gente sempre usa eles, né? Eles começam com letra maiúscula? Sim. Por quê? Porque ele está no início do período. Perfeito.
toda vez que você for escrever, a sua primeira palavra vai ser um conectivo. Exceto a primeira linha, porque aí a gente tá falando da introdução e aí você não vai usar um conectivo lá logo nela. Por quê? Porque não tem o que conectar. Vai conectar com o quê? Perfeito. Então, vejam o seguinte, eu vou trazer aqui agora uma forma para vocês conseguirem destravar a mão. Por quê? Quando você está ali na hora da prova, você vai estar sob alta pressão, você está ali num ambiente desconfortável, tá? Por quê? Porque você vai ser perguntado sobre coisas que talvez você tenha uma dificuldade em falar. Então, você vai estar preocupado com o português, você vai estar preocupado com a escrita, já que você vai ter que redigir, você não vai ter um teclado para fazer, não vai poder deixar dentro da sua mente. E você vai ter que deixar as suas ideias muito bem concatenadas, tanto na parte de conectivos, como também que elas façam muito sentido para você conseguir expressar sua opinião sem estar ali colocando na primeira pessoa, seja do plural, seja do singular. Não façam isso nunca, beleza? Então, qual é o exercício que eu quero que você faça? Quando você abrir a sua prova, e aí eu vou até dar uma dica a mais, quando você for ler a redação, faça uma leitura do seu texto da redação, já para você ver ali sobre o tema que você vai estar abordando. E aí, quando você fizer essa leitura, você já se pergunta qual é a importância daquele tema para o contexto social. Ou, se for o caso, para o contexto bancário. Mas você já tem ali a pergunta que você tem que responder de forma mental. Porque você vai estar na hora da prova, você não vai poder usar de outros artifícios. Então, se estiver perguntando sobre o Pix, né? Qual é a importância do Pix no contexto social hoje? Então, você já tem ali, né, a primeira pergunta para lhe dar o start. E se você estiver na sua casa agora para poder fazer esse exercício, você pode mandar um áudio para algum colega seu, falando sobre a importância do Pix, porque no áudio você vai conseguir colocar uma riqueza de detalhes de palavras muito grandes. E aí, o que vai acontecer? Você vai conseguir ter ideias ali que no exercício que você vai fazer em casa vai ter o áudio, para você depois se ouvir ou ver ali o que você escreveu. Mas na hora da prova você vai fazer isso mentalmente. Então você larga tudo, né, e responde essa pergunta mentalmente. Qual é a importância? Quando você tiver essa resposta, você muito provavelmente vai começar escrevendo o quê? O Pix é importante para a sociedade, pois facilita as transações bancárias. Ponto. Olha o primeiro período que o Lucas estava falando. E agora tu não colocou o ponto? O que tu vai fazer depois que colocou um ponto? Coloca um conectivo e inicia o próximo período. Perfeito. E a gente está falando da nossa introdução. Você acabou de escrever as suas 2 primeiras linhas, colocou um conectivo e agora, o que você vai fazer? Um olho no peixe, outro no gato. Vai lá na tua discursiva e olha se ela está falando do Pix, perguntando sobre desafios, né, sobre oportunidades, ou se ela deixou no seco. Mas se ela deixou no seco, ela falou assim, o Pix é uma inovação para uma inovação social do governo. Se ele colocou isso, eu quero que você coloque, às vezes, vantagens, desvantagens do Pix, né? Situações que ela está causando ali agora de dificuldade, porque as fraudes financeiras aí estão acontecendo o tempo todo. Inclusive, é um tema quentíssimo para sua prova. Exatamente. A César Gran Hill, ela tem até um estilo de fazer redação, essas redações mesmo de atualidades e de realidade brasileira, que ela te dá o texto motivador, e com o texto motivador você tem que interpretar o que ele tá falando ali, né? Então, e se você, velho, faz um exercício de pegar temas gerais de redação para você ver. Geralmente ele coloca aquele tema ali, vai falar desafios, oportunidades, problemas e soluções, impactos e benefícios. Então, você sempre tem que se posicionar em relação a esse tema, defendendo uma tese, e aí perceba, tá falando de impacto, tá falando de desafio, são 2 parágrafos de desenvolvimento. Sim. Ele já tá te dando a métrica ali, tá? Se ele tá te dando 3 aspectos, né? 3 parágrafos de desenvolvimento, talvez. Dificilmente vai ser mais de 3 parágrafos de desenvolvimento, tá beleza? E aí, pessoal, eu pergunto, né? Agora que a gente fez essa breve parada, veja, eu te dei o parágrafo de introdução, 2 linhas, você colocou, por exemplo, dessa forma, conectivo, vírgula, né? Já que é um conectivo. E aí o Lucas falou do impacto, né? Então, dessa forma, essas transações bancárias têm impactado socialmente as pessoas, trazendo facilidades e novos desafios. Você acabou de colocar ali a palavra impacto, você colocou desafios e oportunidades. Se você colocou essas 3 palavras, que são palavras-chave ali dentro da sua introdução, o que você vai fazer agora? Bota um ponto final. Vai para o parágrafo de introdução, Lucas.
ou de desenvolvimento 1, o que é que ele faz? Já de cara, Vai falar primeiro sobre os impactos. errado, vai botar um conectivo. Sim, obviamente. Aí, ó, caiu na pegadinha da banca, cara. Caraca, ele fez uma pegadinha ao vivo Pegadinha comigo da aqui. banca, cara. É isso Ó, aí. cara, olha só, pra você saber desse... Eu acho que a prova de concurso público, tem ali o edital, mas é claro que é importante você fazer uma prova de banco. Então é importante você saber o que está acontecendo, né? Pô, o que está rolando aqui nas notícias sobre, né, a atuação dos bancos, em especial da Caixa, tá? É importante você saber. Mas, e aí, eles já elencaram alguns temas aqui que podem ser cobrados na sua prova e vai ser tema aqui do nosso bate-papo daqui a alguns minutinhos. Só duas coisinhas, cara. A gente sabe que o erro gramatical, ele desconta ali na cobrança e você vai ter que alcançar ali uma certa pontuação, 70%, né? Para você ser aprovado na redação, que é de caráter unicamente eliminatório. E, cara, às vezes, tem gente que às vezes esquece como escrever a palavra, não sabe escrever, né? Tem que fugir algumas regras que não consegue aprender. E faz o quê? Como é que é isso? E na verdade, você sabe que o examinador, ele faz isso, e a gente também faz isso no nosso curso, que é o seguinte, você começou a sua prova com 10 de português. Você tem 10, já ganhou o seu 10 ali, entendeu? Depende do que você fizer, sua nota vai diminuir, ele vai te descontando o ponto. Então, o que você tem que fazer é apenas manter seus 10 ali, tá? A gente, né, com a experiência que a gente tem de correção de discursivos no curso e também de erros que eu cometia também, e aí fui percebendo isso, existem ali os clássicos, né? Os clássicos erros ali, né? Erros de pontuação. Por que acontece erro de pontuação, especialmente de vírgula? Porque vocês escrevem períodos muito longos. Começou a passar de 3 linhas, é como se você aumentasse as chances de você cometer um erro de pontuação ou um erro de concordância, porque às vezes o sujeito vai estar lá na linha de cima e depois de 4 linhas você colocou o verbo e você já esqueceu e está achando que ele está conjugando com a palavra mais próxima. Então, quando você escreve períodos curtos e sem querer ser também o Machado de Assis, fazer inversão de ordem das coisas, não. Sujeito, verbo, predicado, complemento, você evita de cometer erros, né? E evita esses erros de pontuação. Erros de pontuação, erros de crase, que é muito, muito fácil de acontecer, mas também é muito fácil de corrigir, porque geralmente se você trocar pela palavra masculina ali, você percebe, né? Não é uma prova objetiva, que ele vai colocar uma situação mais clássica, né? Erros de paralelismo, que é o quê? Você começou a falar de um jeito, e aí você tem que seguir naquela sequência ali, naquele tempo verbal, ou então você colocou uma crase, uma palavra que exige a preposição, e aí colocou a crase na primeira, mas não colocou nas duas seguintes. Então, erro de paralelismo. E tem as palavrinhas clássicas, né? Que eu até falo nos áudios de correção, que é o seguinte. Sabendo essas duas palavras aqui, você não vai mais usar no seu texto. Que é o através e o onde, né? Porque em 99% das vezes o uso dele não está no sentido correto, tá? O onde ele se refere a lugar físico e lugar fixo, tá certo? Então, sempre que você estiver diante de um uso, acha que vai usar o onde, troque pelo em que, troque pelo coringa dele, né? E o através também, né? Às vezes, por exemplo, o Pix é a ferramenta através da qual o cidadão tem maior facilidade de fazer transferências bancárias. Tá errado. Porque nesse caso, você está usando um sentido de por meio de, por intermédio de, tá? O através, ele é só quando você estiver atravessando alguma coisa. Perfeito. Ele é da família do verbo atravessar. Então, dificilmente você está falando isso numa discursiva. É só não usar essas duas palavras que vocês não vão cometer esse erro. Parece brincadeira, cara. Usa não. Mas toda redação que eu corrijo sempre tem esses dois aí. É isso. E o examinador vai estar lá doidinho para ver isso aí. Matheus, e aí lá dentro do Apóstolos, como que vocês fazem, cara? Como que, especificamente para o concurso da Caixa, como que vocês estão trabalhando essa galera? O que o pessoal vai ter acesso ali ao estar com vocês nessa caminhada rumo ao cargo de técnico bancário novo? Rapaz, eu vou explicar, mas Você sabe quem é Everson Silva? Não sei. Primeiro lugar no ISS Camaçari, que saiu o resultado hoje, definitivo. Parabéns, Everson. Aluno nota 100, Lucas. Foi. Aluno nota 100 pelo Sebrasp. Vai dizer que é apóstolo. É apóstolo. Olha aí. É apóstolo, ela também aluno da LS, tá? Ficou em primeiro lugar lá no ISS Camaçari. Ele tirou nota 100 pelo Sebrasp, que é uma banca extremamente rigorosa com o português.
E aí, o que eu quero trazer nessa história pra vocês, que além da minha felicidade de estar dizendo isso, que é meu aluno, tanto no Apóstolos como na LS, é que é extremamente gratificante ver isso, porque nós fizemos questões para esses concursos e ensinamos as pessoas a escrever. E como é que funciona o nosso curso? A gente pega ali, por exemplo, questões inéditas que a gente vai fazendo sobre temas atuais. Lógico que a gente sabe quais foram os últimos 2 temas da Caixa. E foram voltados para a área bancária. E aí a gente prepara questões para vocês, nossas, inéditas. A gente está atento e a gente faz. Nós 3, né, da Apóstolos, a gente produz essas questões, a gente não terceiriza isso e entrega para vocês esses temas para vocês praticarem. E alguns desses temas a gente seleciona para você enviar para correção. E aí, quando você envia essa correção para a gente, o que acontece? A gente pega ela, analisa o PDF que você mandou escaneado. Nesse PDF, a gente pontua todos os locais ali de português que você fez, avalia se você colocou muitos conectivos, por que usar conectivos é importante. Galera, quando você coloca conectivos como nesse sentido, você está produzindo um texto que naturalmente ele é conectado. Se você está falando nesse sentido, é porque você escreveu alguma coisa antes e agora você vai escrever alguma coisa naquele sentido. Quando você coloca o por outro lado, o que você está falando? Você estava falando sobre alguma coisa e agora você está mostrando o outro lado. E aí você pode colocar vantagens e desvantagens colocando por outro lado. Inclusive no outro parágrafo de desenvolvimento, como o Lucas estava citando. Então, a gente avalia se você colocou esses conectivos e vai te mostrando ali não só o que você errou, mas também valorizando aquilo que você acertou e também te dando dicas que, às vezes, a gente não tira ponto seu porque está certo pelo lado do português. Uhum. Mas a gente vai poder te ajudar ali a você escrever melhor e passar a sua ideia com mais clareza, certo? Então, a gente devolve essa correção para vocês, tanto o quadrinho com a nota que você tirou, a avaliação, né, do PDF com as pontuações que você errou em cada linha, né? Porque na banca eles não circulam o que você errou, né? Mas a gente circula e devolve. E a gente ainda manda um áudio de 5 minutos, às vezes, 6, depende de como é que tá a situação do aluno. Sim. E nessa oportunidade, se você recebeu um áudio meu, é claro que você pode mandar uma mensagem para mim, mesmo porque a gente está usando ali o WhatsApp. Então, você vai poder devolver uma pergunta que eventualmente você tenha. Poxa, Matheus, será que cabe crase aqui? Será que minha margem tá legal? Poxa, eu errei uma vírgula, o que eu faço? Será que eu tenho que passar um tracinho simples e botar entre parênteses? Será que eu tenho que marcar um X em cima quando eu erro? Então, eu consigo te ajudar com essas informações. Então, o nosso curso tem esse diferencial, porque é algo que a gente não tinha na nossa época de estudo. E, Vitor, rapaz, eu não te contei sobre a Cefaz DF, mas Não contou. na primeira fase, eu fiquei na posição 154 e a posição que ia até o cadastro de reserva eram 72. Eu fiz aquela prova discursiva e foram 360 candidatos para essa segunda fase da discursiva e eu consegui ser uma das discursivas das 10 melhores. Para aquele concurso, isso era muito bom, porque eu consegui pular da 154 para 51. Pronto. Só que aqui na Caixa, o diferencial não vai ser você ter uma nota maravilhosa, mas você ter uma nota mínima de 70%. Exatamente. Então, não fique desleixado com relação à sua discursiva, porque se vier um tema ali que você não saiba, você não vai ter como escrever. Só que na Apóstolos Concurso, Lucas, o que a gente tem pra galera que não sabe certos temas ou, às vezes, não tem tanto tempo para poder estudar o tema, porque, poxa, é só tu estudar sobre Pix, Vitor. Vai lá, só fazer Pix. Porra, não, pô. Faz o Pix pra mim aí, pô. Vai estudar. Faz o Pix pra gente. Não, pô, entra aí no site do governo e pesquisa sobre Pix. É assim? Não é. Você precisa se preparar para isso também. E aí, o que a gente tem aqui, Lucas? Além de tudo isso que eu falei. Nos cursos de redação de temas de atualidades, né, a gente pensou em facilitar mais ainda a vida do aluno. Né? Porque, Mais? E ainda tem uma novidade da correção aí que eu acho que o Matheus estava esquecendo, eu vou abordar depois. O que acontece? Você tem que trabalhar temas ali, atuais, da realidade brasileira, e muitas vezes a gente não sabe todas as nuances ali do que está no Pix, ou de segurança da informação, ou de fraude financeira, né, de inteligência artificial. Para facilitar mais a vida do aluno, a gente faz um resumo. Existe um
um mini curso de atualidades Boa. dentro do curso de discursivas, que você vai pegar aquele PDF ali, que geralmente vai ter 10, 12 páginas, para contextualizar você. Você vai ler aquilo ali, vai estudar sobre aquele tema de atualidades, certo? E aí o simulado é feito em cima daquele tema. Então o que você pode fazer é, poxa, eu vou ter aqui essa informação, em vez de você perder tempo indo na internet, pesquisando sobre o assunto, para você construir argumentos, tá certo? A gente já entrega ali aquele PDF para você e depois você vai lá e faz o nosso simulado acerca desse tema, tá beleza? Então, até essa parte aí desse mini curso de atualidades dentro do nosso curso, a gente está entregando, né? É isso, e aí com temas certamente ali que vão, atualidades que tenham a ver com o concurso da Caixa. E lembrando, tudo isso que eles falaram aqui tá com um valor promocional para você que usar o cupom VICTOR15. Tá rolando aqui na descrição. Primeiro link, você clica, vai lá no carrinho, você vai botar VICTOR15, você vai ter 15% off. Tudo isso que ele falou para conseguir o zap do Matheus, entendeu? Zap do Lucas, o áudiozinho, aquela coisa ali que você vai ouvir, pô, no carro ali e tal, na academia, tranquilo, para pregar tua correção. É só você aproveitar o cupom aqui, VICTOR15, lá na Apóstolos, beleza? Vamos falar de tema, né? Vitor, Pelo amor de Deus. Tem uma novidade aí nesse curso da Caixa que a gente fez, que a gente pensou. A gente sempre. A ideia da gente criar o nosso curso era o seguinte, né? Lá no início. A gente quer fazer um curso que a gente tivesse feito naquela época, né? Então a gente, na época da gente, a gente saiu fazendo todos os cursos do mercado. E cada um tem qualidades, né? Que são louváveis. E dessa vez a gente fez diferente pra galera da Caixa. A gente inventou uma nova forma de correção, né? Igual o Matheus falou, na nossa correção a gente corrige tanto a parte gramatical do português quanto a parte de conteúdo, só que a gente dá uma chance pro cara enviar o texto novamente. É o que a gente chama de correção principal e correção revisional, né? A gente ainda não tem o nome correto. Então, aquele simulado específico, simulado 1, que foi, por exemplo, sei lá, de fraudes financeiras. Você vai fazer o simulado, enviar pra gente para correção, a gente vai corrigir esse texto seu, né? Fazer os apontamentos e enviar o áudio. Depois o aluno ele vai pegar aquelas dicas que a gente colocou, vai reescrever o mesmo texto, pra gente avaliar novamente se ele aplicou aquelas dicas. Boa, recuperação. Isso é um exercício... recuperação, gostei. Tá batizado. Tá batizado. Porque não é só você sair escrevendo um monte de texto. Você tem que sair escrevendo texto, tem que saber observar onde você errou e depois reescrever, colocando aquilo que você aprendeu e também revisar os seus textos, que é como revisar os gabaritos que os professores fornecem, revisar o seu texto que você escreveu e como você deveria ter escrito ele para chegar nesse padrão. Então, a gente dá essa chance para o aluno, faz a primeira correção, que é a correção principal, passa as dicas, ele vai lá, reescreve o texto, fala, pronto, agora você aprendeu o que a gente queria. Sabe por que isso é importante, pessoal? Porque, veja, quando a gente passa, e aí a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né, das necessidades de vocês. Se eu passo um texto para você falar sobre Pix e você me devolve um texto, eu vejo ali os erros, né, não só gramaticais, mas a forma de falar, de você escrever ali no texto. Veja, se eu passo essas dicas para vocês, se você for para outro texto, vai mudar a realidade do que você está escrevendo. E outra, o fator surpresa. Porque se eu colocar outro fator surpresa para você ter que aplicar tudo o que você tinha de defeitos ali, vão surgir outros. Então é muito melhor que você reescreva, porque é uma chance que você tem, uma recuperação apostólica, by Vitor aí, que lhe dá a chance de você se concentrar no português e na sua estrutura, e não mais na sua criatividade do tema, na sua argumentação. Então, é mais uma inovação aí que a gente está trazendo para o mercado. Acredito que não deva ter outro professor que esteja dando essa outra oportunidade para você enviar e aí fazer essa revisão. Pô, legal demais, hein? Uma recorreção aí para ver se você aprendeu o que foi dito no áudio, enfim, o que foi dito lá no teu PDF. Então, aproveitem, VICTOR15 tá aqui na descrição do nosso vídeo. Vamos falar de temas, vai? Por favor, aposta de temas. E aí já pega e aproveita. Pega caneta, pega papel, pega ChatGPT, que resume os vídeos aí. Pega e para você estudar os temas que eles vão passar aqui para vocês. Temas, vamos de temas. Olha, o primeiro tema que eu já queria trazer aqui a gente tem o... Você já falou do Pix, né? Pix você falou. Pix, esse aí, Pix. tá na cara, né?
É Tá que igual nem nariz. nariz. É que nem nariz, tá na cara. Estúdio Pix. Se quiser fazer um Pix pra gente. Também. Já pegando o telefone aí. Quando que você aí pegar o telefone do Matheus, aí você é o aproveita mesmo e já número, pode mandar. faz a boa. Vamos lá. O phishing, né, que é uma forma ali de, através da engenharia social, já falei errado, tá vendo? No meio. Por meio dele. Por meio. Isso é um vício de linguagem da gente, sim, que a gente... O que acontece? Aquela história do WhatsApp, né? Você escreve tudo isso todo dia e acha que é correto. Vai fazer isso na prova discursiva também. É isso aí. Então, se você tiver ali, acontecendo um caso de phishing, que é o quê? Né? Basicamente, é uma técnica ali de engenharia social, onde as pessoas, né, tentam buscar dados sensíveis seu, né? E aí, através disso, de novo, você vai sofrer algum tipo de penalidade ali, no sentido de buscar dados bancários, né? Fazer um Pix, só que de forma de fraude Quem que nunca financeira. recebeu uma mensagem assim, compraram aqui R$3.000 nas Casas Bahia, para cancelar, clica aqui. Isso é phishing. Então, pessoal, é uma forma, né? É um conceito muito bom ali da segurança da informação que pode vir na sua prova. Não o conceito em si, Sim. porque aí já seria muito mais voltado para o cargo de técnico bancário novo de TI. Mas imagino que esteja num contexto muito Fraude. atual. Fraude Não, financeira, né? É porque, tipo, existe tanto a engenharia social ali nesse contexto, como também você pode especificar mais ainda com relação à fraude financeira, né? Exato. Porque não necessariamente seria para o uso de uma fraude financeira, mas ele pode utilizar essas informações para conseguir outro tipo de situação ali para a pessoa passar. Bom, e aí, Lucas, qual o segundo tema aí que você Tem imagina? vários, né? Eu vou só, Cite alguns. vou só pontuar alguns, né? Pra gente não se alongar muito. Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei praticamente nova aí, que é um assunto muito importante. Sim. Lei de Acesso à Informação, quando você está falando de dados bancários, você está falando de informação, você está falando de gente que está tendo acesso à informação, que é informação sensível, que inclusive é um direito fundamental garantido pela Constituição, certo? Fraude financeira relacionada aí com segurança da informação, beleza? E mais um aqui que tá na moda, né? Inteligência artificial dentro do contexto aí de instituições financeiras, né, Matheus? Tem mais, né? É isso aí. Tem muito mais, mas vejam que todos esses assuntos eles estão voltados muito para a área bancária. E assim, é uma aposta forte, porque se você quiser até correlacionar o que a gente citou aqui, muitas coisas estão voltadas a essa evolução que a gente está tendo aí com relação à tecnologia da informação. Eu sempre cito isso, que se você se imaginar, né, há 20 anos atrás, não tinha nem celular. Sim. Então, veja aí onde é que a gente está hoje, falando de inteligência artificial para até substituir trabalho. Então, são essas aí as apostas que a gente tem Tem aqui. um tema importante, né? Porque a gente fica pensando, confabulando ali, né? Sim. Fala O que aí. que, pô. o que, Você tá que aqui. pode, Tá. o que pode ter a ver com rede bancária, né? E aí tecnologia, teve esses assuntos. E tem um assunto muito importante que está acontecendo direto aí, que chama o novo cangaço. Sabe o que é o novo cangaço? Sim, aqueles assaltos lá. Que tá relacionado com segurança pública, Sim. né? Que você pode falar sobre segurança pública, que o novo cangaço são os assaltos, né? A agências de financeiras de bancos aí no interior do Brasil. Então, esse é um tema relacionado com instituição financeira e segurança pública, que também pode aparecer ali, principalmente para a galera do cargo geral, né? Perfeito. E, cara, mais temas, mais propostas de redação, correção, enfim, esses materiais para vocês estarem atentos também aos conceitos dos temas que podem cair, do que está acontecendo em relação à atuação da Caixa, problemas bancários, tentativa de golpe, etc. Tudo isso aqui, eles deram só um aperitivo aqui, só um spoiler. Esses temas que eles falaram, se eu fosse vocês, eu já fazia, já aproveitava, seguindo a receita de bolo, seguindo evitar algumas palavras aí que não devem evitar, seguindo conectivos no começo dos parágrafos, menos da introdução. Enfim, fiz um resumo aí das Excelente. dicas. Então, muito mais você encontra aqui no primeiro link da descrição, no Apóstolos Concursos, que é focadaço em discursiva. E tá muito top para o concurso da Caixa. Assim, acabaram de aprovar aí um primeiro lugar. Tenho certeza que lá no Instagram deles, inclusive, vocês vão encontrar mais depoimentos, mais aprovados, mais dicas para você que está aí em busca de uma
Não vou falar redação perfeita, não. Redação 70%. Tá, é verdade. Que já é perfeita, né? Um regulamento debaixo do braço. Regulamento é do braço. Fez 70, fez 100, você tá dentro. Não pode fazer 69. Não nesse caso. Vai, vamos lá. Primeiro link da descrição. Vitor15, redação para Caixa Econômica. E esse cupom vale em todos os cursos lá do Apóstolo Concurso. Como que o pessoal te acha na internet? lucaseduardo.lsconcursos ou no nosso Instagram da Apóstolos, que é Apóstolos Concursos. Apóstolos Concursos. E como é que te acha? @Mateus com TH, Mota com 2 T's, .ls concursos. Perfeito, pessoal. Olha só, você então que vai fazer Caixa Econômica Federal e tá achando que a discursiva não vai ser importante na sua vida, você tá redondamente enganado. E para você mandar bem na sua prova, vou reforçar aqui para você aproveitar aqui na descrição esse linkzinho com esse cupomzinho para você pagar muito barato num curso que vai mudar a sua vida aí, principalmente na hora da prova discursiva. Para você chegar, abrir sua prova discursiva e estar com segurança de fazer uma boa prova. E isso não vai ser um problema. Quando você vê que foi bem no objetivo, você vai falar, pô, mandei bem na discursiva, então você vai estar dentro da Caixa Econômica Federal, uma carreira excelente. Tá bom, pessoal? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo com alguém que vai fazer Caixa Econômica Federal, tá? Para pegar essas dicas aqui dessas duas feras que eu tenho certeza que vão te ajudar muito aí na tua caminhada rumo à aprovação na Caixa, beleza? Muito obrigado pela tua audiência. Valeu, Lucas. Valeu, Vitor. Valeu, Matheus. Vitor. Até mais, galera. Boa Junto. noite. Tchau, tchau.